Hoje vamos falar de um tema que gera polêmica dentro das corporações: perseguição, liberdade de expressão e o preço que muitos policiais pagam por se posicionarem nas redes sociais. Recebemos aqui, então, o soldado Arruda e o doutor Marcos Peçanha, que atua na defesa dos agentes de segurança. Eu quero dizer que sejam bem-vindos para a nossa rodada de conversa. Eu já arranco inicialmente, falando com o soldado Arruda, o nosso colega aí de profissão, para ele nos dizer e falar para os nossos amigos, seguidores, simpatizantes aí, quem é o soldado Arruda antes da brigada. Primeiramente, olá a todos aí que nos assistem, Albarello, obrigado pelo convite. Soldado Arruda é um cara simples, eu brinco com o pessoal que eu venho do pó da terra, dos interiores aí de 13 de Maio, Santo Ângelo, região missioneira, noroeste aí do estado. Simples e comum, cara? E essa visibilidade que a gente teve nas redes, enfim, é fruto do acaso, fruto de Deus mesmo. Mas antes de ser policial, eu tinha somente um sonho de criança, em ser polícia. Eu brinco todas as brincadeiras de criança, de polícia e ladrão, eu era o polícia. Eu nunca queria ser um ladrão, E é isso aí, meu irmão. Estamos aí, E atrás da farda sempre tem um coração que bate, O Arruda é o cara comum aí, tranquilo. E, Arruda, o que te fez decidir entrar para a brigada? Cara, é a vocação, a gente sabe que hoje em dia o pessoal tem muitos estudiosos, que estudam para concurso e tal. E eu, na época, eu tive dificuldade ao acesso, aos estudos. Me formei no ensino médio no EJA, porque precisava trabalhar, me sustentar, Mas logo que abriu o concurso da brigada e eu estava me formando ali, trabalhando ao mesmo tempo, eu já procurei me inscrever ali, fazia faculdade de Direito na época, para ser até da Polícia Civil Federal, também era um sonho muito grande que eu tinha. Mas quando abriu o concurso, eu tinha os protocolos, eu cumpri os protocolos iniciais ali para o concurso da brigada, mesmo sem minha família saber, eu fui lá, me inscrevi. Aí quando eles souberam que eu tinha passado, balançaram um pouco, queria que eu fosse da Civil, da Federal, mas meu sonho era ser carreira superior e tal. Eu disse, mas eu quero mesmo ser polícia. Entrei na brigada e estamos aí até hoje. E quando percebeu que tu precisavas usar as redes sociais? Mestre, na verdade as redes sociais, elas sempre fizeram parte de mim. Inclusive tive um contato muito forte quando fui da inteligência, da própria instituição Brigada Militar. Tive uma passagem aí no Comando de Policiamento da capital, na área de inteligência. Fiz curso dentro da instituição, na área de inteligência. Então, ali a gente atuava bastante nessas áreas, enfim, conheci muito da parte digital, redes sociais, enfim, é objeto de muito trabalho da inteligência mundial como um todo, hoje em dia as redes sociais em eminência, E depois disso, saindo da área da inteligência para minha vida particular e funcional, sempre mantive ali minhas redes sociais, mas isso foi, minhas opiniões, meu posicionamento foi fazendo com que as pessoas fossem chegando e ficando, o que ocasionou, nesse bolo todo que nós estamos hoje aí com as redes do soldado Arruda, É isso aí. E, doutor Marcos, juridicamente falando, o policial militar perde parte da liberdade quando veste a farda? Olha, Albarello, inicialmente também eu agradeço primeiramente o convite, de estar ao lado de vocês nesse momento. E essa tua pergunta, ela é bastante complicada porque a gente tem uma legislação que ela restringe de forma significativa alguns direitos dos militares. A gente tem, por exemplo, o crime do artigo 166 do Código Penal Militar, que é aquele conhecido a crítica indevida, que muitas vezes ele é utilizado até pela própria administração para calar alguns servidores que vão, de alguma forma, expor situações que não agradam o comando. Isso é muito diferente da incidência no tipo penal lá do artigo 166, que é a crítica indevida. Então, eu poderia te dizer assim, Albarello, e o STF, muito embora é uma crítica minha, o STF se posicionou recentemente sobre isso, em 2023, sem utilizar muitos termos jurídicos, dizendo que é constitucional a tipificação do crime de crítica indevida, ou seja, o militar tem restrições, mas não é que ele não pode nada, não é que ele não pode ter uma rede social como a Arruda tem. Uma coisa é criticar diretamente um ato do comandante, ou até mesmo a questão do governador do estado, a nível
das polícias militares, bombeiros, que é o chefe, vamos dizer assim, superior, o imediato, assim, o chefe supremo, melhor dizendo, das forças auxiliares. Mas ele pode sim exercer a sua liberdade de expressão, com alguns limites. Eu digo que em relação ao STF, porque esse tema chegou novamente lá em 2023, o relator dessa ADPF, salvo engano, ADPF 475, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, né, que verificava essa possibilidade, né? O CPM, lá de 1969, que estabelece esse crime, ele é compatível com a estrutura constitucional que nós temos a partir de 1988. O relator dessa ação era Dias Toffoli, né? A gente sabe que é Dias Toffoli, eu não chamo de ministro, sinceramente, porque eu acho que o Poder Judiciário está bastante descredibilizado nos últimos anos, não só pela Suprema Corte, mas por diversos outros tribunais que perderam, o cidadão vem perdendo a esperança de justiça dentro do Poder Judiciário. Essa é uma fala minha nem como advogado, é uma fala minha como cidadão, né? Eu vejo isso, então, só fechando assim, não poderia deixar de fazer esse apanhado, Albarello, mas o STF, por meio de uma relatoria do Dias Toffoli, diz, não, realmente o policial militar não tem essa liberdade toda, mas não disse que não tem liberdade nenhuma. E esse limite da expressão do policial militar, né, em rede social, seja onde for, ele acaba sendo decidido muitas vezes no caso a caso. E aí vem o R. Quero e diz, o comandante, eu não gostei do que o Albarello falou, eu não gostei do que o Arruda falou, e muitas vezes vão estourar um processo disciplinar e vão acabar punindo, né? Então, é muito difícil a gente dizer assim de forma abstrata o que realmente pode e o que não pode. Mas assim, de fato, juridicamente, existe uma limitação, né, do militar, mas isso não é um impedimento total. E, doutor, existe diferença entre opinião pessoal e transgressão à disciplina? Com certeza, como eu disse, opiniões pessoais que sejam respeitosas, mesmo que talvez não muito convenientes para o comando, isso não configura nem crime, nem transgressão da disciplina. Agora, se o que o Albarello está falando, ou o Arruda, né, enquanto militares, não agrada ao comando, esse é um outro problema. Mas isso não pode configurar uma transgressão da disciplina, um crime, só porque talvez tocou num assunto sensível, né? Que a gente sabe que na prática é isso que acontece. E a corporação pode punir por qualquer postagem? Na teoria ou na prática? Digamos na prática. Na prática a gente sabe que pune, né, Albarello? Mas temos muitos casos, e aí eu acho que talvez, pelo menos até esse momento, fazendo uma referência ao nosso Tribunal de Justiça Militar, que já anulou muitos processos administrativos disciplinares que versavam sobre o militar que teria curtido lá uma postagem do Albarello. Estou falando hipoteticamente aqui, né? Teria curtido. Jamais aconteceria, né? Mas assim, se por exemplo o militar curtiu comentar um post e o comando não gostar, o que o comando fazia? Alguns comandos, né? Instaura o PAD contra o militar. E a partir dali ele acabava sendo sancionado. Aí o militar procurava o seu advogado, leva essa demanda ao Poder Judiciário e diz: será que esse caso de curtir ou comentar, realmente eu estou cometendo uma transgressão da disciplina? E o Tribunal de Justiça Militar aqui no Rio Grande do Sul já se manifestou em algumas situações concretas, dizendo: não, só um pouquinho. Não pode simplesmente por curtir ou por comentar alguma coisa o militar ser punido. Então o Tribunal de Justiça Militar, e na verdade não foi um posicionamento inaugurado pelo TJM, isso tem respaldo no STJ, existem decisões no STJ que respaldam isso com militares de outros estados, dizem assim, não, realmente existem limites para o policial militar. Não só para o policial militar, para o militar em geral. Existe uma limitação, mas isso não é impedimento total. Eu acho que a grande diferença reside aí, Albarello. E, doutor, até onde vai o direito constitucional do policial? Em relação à liberdade de expressão? Isso. Como eu disse, é difícil, Albarello, assim, falar disso de forma abstrata, tu entende? Eu acho que a gente não conseguiria estabelecer balizas, assim, de dizer, não, ele pode falar alguma coisa, ele pode manifestar a opinião dele. Sim, ele pode, mas dependendo da maneira que ele fizer isso, ele pode sim ter alcance tanto disciplinar quanto penalmente. Então, eu acho que somente o caso concreto que vai nos estabelecer qual é o direito constitucional de liberdade de expressão. Mas, repito, o policial militar, o bombeiro militar, o militar das Forças Armadas, ele tem liberdade de expressão, ele pode se manifestar em redes sociais, mas com certos limites. E, Arruda, em qual momento você percebeu que suas opiniões começaram
a incomodar? Falando a bem da verdade, Albarello, né? Foi num momento onde eu fui convidado, a partir de um momento que eu fui convidado, para fazer parte de um bloco político. Esse é o ponto. E aqui eu vou falar com exclusividade, tá? E que um dia essa verdade eu poderei mostrar nua e crua. Porque se eu falar hoje e dar nomes ao Albarello, eu serei preso, tá? A gente está falando aqui da alta política do Rio Grande do Sul, incluída junto com alta cúpula da segurança pública, digamos assim. Então, o não aceitar do Arruda, esse soldado Arruda que vocês estão vendo, foi o que desencadeou tudo o que o Arruda está passando e ainda vai passar. Esse é o ponto. Eu não aceitei um convite político para dar visibilidade através das minhas redes sociais, que são orgânicas, o povo nos segue aí, segue organicamente. Eu não aceitei dar palanque para uma específica pessoa. Daí desencadeou tudo. Essa é a verdade, primeira vez que estou falando isso em redes sociais, declaradamente. Só que hoje eu não posso dar os nomes e falar a verdade, porque nós aí, né, pessoas da segurança pública, bem soubemos. E você acredita que sofreu e vem sofrendo perseguição? Com certeza. Inclusive, já tenho diversas ocorrências registradas. Recentemente estive na corregedoria da corporação, fazendo uma denúncia contra 2 pessoas em específico da corporação. É bom sempre deixar muito claro que o problema não é a corporação em si, não é a instituição num todo, até porque eu nem conheço pessoalmente todos os colegas. Então, eu acho que a generalização sempre é o princípio da ignorância. Mas fiz uma denúncia recentemente contra 2 pessoas de alto escalão que utilizam-se da máquina estatal e da corporação, do poder que é delegado a eles, para uma retaliação e uma perseguição a esse soldado que sim tem um posicionamento. Mas eu sempre tentei evitar o confronto e vou evitar até onde eu posso. Porém, a situação está escalonando a tal ponto de eu não ter mais o que fazer e somente poder me defender junto com o Dr. Marcos Peçanha, que já deixo aqui também o meu muito obrigado pessoalmente, que é um excelente advogado, fomos colegas policiais militares na rua, da turma de 2009, trabalhamos juntos e tivemos o prazer de defender muito a vida um do outro. E hoje, na área da advocacia, é esse grande exemplo de advogado que defende, de fato, o praça raiz, né, na segurança pública do Rio Grande do Sul. Então, se não fosse isso, cara, não sei nem onde é que eu estaria hoje. E dentro dessa seara da perseguição, né? As minhas perguntas são em cima da perseguição. Como que isso ele acontece dentro da corporação? Nós sabemos que a maioria das perseguições são veladas, tá? Mas no teu caso em específico, tu consegue relatar mais ou menos como que acontece esta forma de perseguição, o modus operandi? Perfeitamente. Isso. O modus operandi, pelo menos no meu caso, e de tantos e tantos, porque a gente já passou da metade da carreira, né? E eu mesmo já estou com 17 anos, o modus operandi é sempre o mesmo. É usado da instrumentalidade do poder da instituição para exercer ali, então, a chamada perseguição. Como que isso ocorre na prática? O pessoal, até é bom frisar, né, para o pessoal que estiver em casa, que vai nos assistir, pessoal, recentemente a gente tem um contato muito forte com a tal da perseguição jurídica, com o ativismo jurídico, que a sociedade em geral, não só gaúcha como nacional, brasileira, sociedade brasileira, tem percebido isso e se espantado de uma certa maneira, onde um juiz, muitas vezes até de Suprema Corte, ele é a vítima, ele é o acusador, ele é o julgador e o sentenciador. Só que o que o pessoal não para pensar e não conhece, isso é até pouco divulgado para a sociedade, eu acho teu canal aqui muito bacana, e isso aqui vai se repercutir para a posterioridade, é que nos meios militares, né, Albarello, isso já ocorre desde sempre. Então, é pego, por exemplo, uma pessoa é escolhida para fazer o processo, geralmente um superior, obviamente, ele vai fazer o processo e vai nos acusar. Esta acusação, nós vamos nos defender. Ela volta geralmente para a mesma pessoa ou um colega de mesma patente para fazer o recurso, né? Que trabalham muitas vezes junto no mesmo gabinete, no mesmo unidade. E, obviamente, qual é a chance de alguém que me acusou de algo e quer me condenar de algo, dizer, não, realmente tu é inocente e eu, inclusive, errei no começo em te acusar? Não vai acontecer. Isso já acontece e sempre acontece no meio militar. Então, essa é a grande ferramenta que, se mal utilizada, como no meu caso, em diversas postagens, inclusive na minha rede social,
ela causa essa perseguição. Aquele que me acusa, me julga, doutor Peçanha faz a minha defesa conjunta comigo, apresentamos para a mesma pessoa, volta a sanção às vezes até piorada, e assim nós ficamos. Então a sociedade nem imagina, eu acho, na grande maioria, que isso ocorre. Essa é a grande instrumentalidade da perseguição. E da perseguição nós vamos para a pressão. Essa pressão, ela seria velada ou explícita? A pressão é velada, bem como a perseguição. Ela tem roupagem de legalidade. Agora, por exemplo, eu vou pegar um exemplo prático, está nas minhas redes sociais. Eu fiz uma ajuda aqui do lado de Alvorada, na cidade de Viamão, no ano passado, né, a buscar no meu horário de folga, dispondo do meu próprio carro ali, do meu tempo de folga, né, a tentar achar ali, fiquei incumbido da situação junto, me compadeci dos familiares, que houve um feminicídio ali naquela mulher, que o caso repercutiu muito, recente postei um vídeo, e vim ali fazer uma ajuda, me juntar a todo mundo que estivesse, as forças de segurança, enfim. Resultado disso, tivemos êxito, capturamos o foragido, né, o assassino, digamos, tá? E o resultado disso não foi um elogio, não foi um dia de folga, e eu nem queria, porque eu sempre digo, para mim a justiça está excelente, eu não preciso de bondade também, mas só não gosto de injustiça. Eu não obtive nada dos meus pares, meus superiores, mas o que eu obtive foi um processo. Estão me acusando de montar operação sigilosa, delicada, não comunicar superior hierárquico, como se eu até me sentia assim, pô, eu nem sou tudo isso. Colocaram como se eu fosse, de fato, assim, né, um policial, parece aquele baguncinha da SWAT, aquele cara, né? Não, cara, eu vim ali, normalmente, ajudei como ajudo muitas pessoas. Mas a gente sabe que alguém ali não gostou da situação, feriu o ego de alguém, e hoje sou acusado de fazer coisas que eu nem fiz, montar operação, divulgar dados de operação sensível, sigilosa. Era uma operação que estava na mídia 24 horas, e eu simplesmente fiz a minha parte em ajudar a voar e procurar com um drone, para você ver como é que funciona. E essa pressão, ela vem velada. Eu que sou um dos expoentes, junto com você, inclusive, que a gente tem dado mais publicidade para isso. Mas, obviamente, que isso está ainda mais escalonando e está piorando cada vez mais, né? E depois desse cenário todo que você nos narrou, colegas têm medo de aparecer ao teu lado? Olha, eu sinto que a gente tem avançado muito nisso, porque tanto pelas redes sociais, né, que eu, você, temos certa expertise em redes sociais, nós temos divulgado isso que até então era 100%. Hoje ela é muito velada, mas antes era 100% velada. E não existiam as redes sociais que nos deram voz e nos darão, inclusive para os próximos que virão depois de nós. Mas se não fossem as redes sociais, né, realmente a sociedade, as pessoas nem imaginariam o que acontece nas entrelinhas dentro do que a gente chama de caserna. E eu, né, como provavelmente um dos policiais, se não o policial militar do estado de São com as maiores redes particular, né, eu recebo muitas e muitas mensagens de colegas, né, dizendo, Ruda, nós não vamos curtir muito aqui, não vamos comentar muito ali, mas o que tu fez, cara, estamos contigo. Lá do outro lado do estado, pessoas que eu nunca vi, vê verdade na nossa fala, vê sinceridade, e mandam uma mensagem. Ontem mesmo, né, aproveitando o adendo aqui, vou mandar um abraço para essa minha senhora, minha amiga, que se tornou minha amiga ontem, que me mandou a mensagem do interior do estado, né, dizendo o seguinte, Arruda, o dia que tu se candidatar a alguma coisa, onde tu estiver, meu irmão, eu e meu esposo, fulano de tal, tenente da reserva, estamos contigo, porque o que eu e meu marido passamos não está escrito nos livros. Faz anos, 10, 20 anos que ele se aposentou. E o que eu e ele passamos não está. Ele foi perseguido, igual você está dizendo. A diferença é que nunca ninguém soube, Arruda. Só eu e ele chorava abraçado em casa. Então, Alvarelo, é desse tipo de mensagem que eu recebo, né? E hoje o pessoal está vendo um pouco mais. Mas eu fico pensando como é que era antigamente, cara. Que nós não tínhamos as redes e programas que nem o teu. Então, é difícil. Isso dobra a perseguição, dobra a pressão velada, inclusive. Mas o futuro a Deus pertence. Nós vamos continuar. E, doutor Peçanha, muitos policiais falam em perseguição, como é o caso do soldado Arruda. Mas juridicamente, como se prova isso? É difícil, né? É difícil fazer prova disso, porque como o Arruda respondeu, esses atos perpetrados, eles são feitos sempre de forma dissimulada, de forma velada. Então, muitas vezes, não é a mesma autoridade que quer trazer um prejuízo lá para o Arruda que vai colocar no papel, que vai solucionar, que vai julgar. Às vezes ele utiliza da posição de comando e documentalmente a gente não vai conseguir demonstrar que houve uma influência de A, de B ou de C, mas a gente sabe que isso existe. E aí poderia trazer um exemplo prático, né? A gente sabe que, por exemplo, hoje todos os coronéis, todos os tenentes coronéis, todos os majores, eles são geralmente da mesma turma.
Então eles passaram algum tempo Corporativismo, na academia. né? Exatamente. Então assim, ó, eu conheço, é que nem o Arruda, por exemplo. Eu trabalhei como soldado com o Arruda. Ele não fez curso comigo, mas os oficiais, né, de nível superior, eles sempre fazem o curso juntos, aqui na Academia de Polícia Militar. Então, se o Arruda tiver um problema hoje com um major, independente de quem for esse major, da unidade dele, por exemplo, é muito provável que outros majores também sejam contemporâneos daquele e outros tenentes-coronéis também. Então, quem é o Arruda? O Arruda é aquele soldado que está querendo falar aquilo que ninguém tem coragem de falar. E isso incomoda. Isso incomoda e, em algum modo, vão tentar colocar um freio, muitas vezes utilizar o exemplo do Arruda ou do Albarello para dizer assim, olha, não se atrevam a fazer o que ele está fazendo. E a gente tem exemplos assim em outros estados, né, no Brasil, em que alguns militares e muitas vezes já parlamentares, com toda a imunidade que existe, né, em relação a atividade, vamos dizer assim, de um político realmente já eleito, muitas vezes ele acaba sendo censurado. Eu acho que no Brasil a gente vive muito isso nesse momento. A gente vive uma dicotomia entre rede social, que dá uma amplitude jamais vista na história da humanidade, e simultaneamente a isso a gente vive um momento de muita censura. Porque, em tese, tudo pode. Todo mundo é livre, todo mundo pode falar o que quiser, mas não. Então, assim, ó, é algo que se torna contraditório, né? Então, eu diria assim, aí, respondendo e fechando a pergunta, né? Essa questão da perseguição é difícil de comprovar documentalmente, né, Albarello? Muitas vezes, quando alguém me procura no escritório, a primeira coisa que eu falo, sempre jogando limpo, é assim, cara, é muito difícil a gente conseguir demonstrar isso. Mas, hoje, cada vez mais, né, o militar, especialmente o soldado, o sargento, que é quem realmente sofre de forma muito mais intensa esse tipo de perseguição institucional, ele é uma pessoa mais instruída hoje. Ele é uma pessoa que consegue, como disse o Arruda, lá 20 anos atrás era difícil, porque o soldado ele nem tinha contato com ninguém, nem com advogado. Hoje em dia o Arruda tá com advogado, o Albarello tem um advogado, então tu tem orientação jurídica. E hoje todo mundo tem um telefone no bolso. Exato. Às vezes, em quando, consegue gerar uma prova, consegue, né, produzir uma prova, como no meu caso. Recentemente, numa denúncia, acoplei diversos vídeos e gravações incontestáveis daquilo que o Arruda fala. Porque é importante deixar, né, não cortando meu nobre defensor, mas é bom, né, e é necessário que tudo que se é acusado, que se prove. Então, nós precisamos, muitas vezes, produzir prova daquilo que nós alegamos nos praças. E isso eu tenho entusiasmado e através das minhas redes, dito muito isso, que a qualquer indício de ilegalidade e irregularidade na função, na comunicação com alguém, celular, tem que aprender. Hoje nós trabalhamos na rua com uma câmera no peito e o policial correto não há problema nem nisso, né? Nenhum problema nisso. Muito pelo contrário, ele corrobora com a legalidade da ação do policial. Mas nós também temos que usar a nosso favor o telefone que grava. Então, produzir alguma coisa quando se vê que está sendo cometida alguma ilegalidade, isso é essencial para essa pergunta que fizeste para o Peçanha, né? Para o momento que o Peçanha vai ter que fazer a prova nos autos. Isso é importante. E eu acho que isso é importante acrescentando, assim, Albarello, essa é uma informação de utilidade pública, eu diria, né, Arruda? Claro. E a gente sabe que em muitos setores da brigada existem proibições, né, do ponto de vista administrativo, de gravar, de tirar foto, o que for. E a gente sabe que, por exemplo, uma gravação, se tu faz parte da gravação, não existe nenhum impedimento legal. A lei não impede que alguém que é interlocutor numa conversa, que eu posso estar gravando, eu não preciso avisar vocês e eu não preciso de autorização de ninguém se eu quiser gravar. E isso pode ser com um governador do estado, com um comandante geral, e eu posso ser advogado ou pode ser militar. Não existe esse impedimento legal. Ah, mas Peçanha, mas eu conheço um colega meu que responde um PAD porque ele foi na junta militar lá na junta médica no HBM, gravou e não pode gravar. Não, aí é a prática. Mas teoricamente e do ponto de vista jurídico, não poderia haver nenhum impedimento. Porque como disse o Arruda, se o policial militar na rua tá com o peito lá, com uma câmera no peito gravando, por que não poderia gravar? Né? Eu já parto do pressuposto. Se há um impedimento, é porque algo de errado precisa ser mantido acobertado. E, doutor, o que caracterizaria o abuso disciplinar? Olha, é importante a tua pergunta, Albarello, para a gente pensar assim, ó. Nem toda punição ela configura um abuso. O poder disciplinar ele é previsto tanto no direito administrativo, lato sensu, quanto no direito administrativo sancionador militar, né? E ele, beleza, ele é legítimo.
uma punição, sendo realmente dentro das quatro linhas do jogo, ela não configura um abuso. Agora, quando isso começa eu acho que eu diria assim a palavra, eu acho que define a questão da pessoalidade, né? Quando eu começo a pessoalizar a coisa, quando eu começo a ver os problemas somente que o Peçanha tem, somente que o Arruda tem, e eu começo a reiteradamente fiscalizar, instaurar procedimento, e isso se torna algo realmente habitual, repetitivo, aí eu tenho sim um ambiente tanto, e aí já eu acho que aprofundando um pouco mais a resposta, né? Tanto um abuso disciplinar, porque isso vai desencadear numa punição, quanto também a questão da perseguição, que ela se configura nisso, né? É essa reiteração, né, de atos que vão, de alguma forma, prejudicar, enfim, impactar até a saúde mental dos policiais, que é também um assunto que tu já falou aqui, não, Barelo, e que, infelizmente, acaba muitas vezes levando, né, ao fim da vida de muitos policiais que se sentem, no fim, se sentem, bom, acabou tudo, não aguentam mais aquela pressão. E, doutor, uma sindicância, ela pode ser usada como intimidação? Pode. Quer dizer, pode. A gente sabe que na teoria não poderia. Na prática, acontece todos os dias. Está acontecendo nesse momento. Tenho certeza que não só, e diria mais, assim, na Polícia Militar a gente tem essa prática, mas nas Forças Armadas isso é muito mais comum. Como disse o Arruda é um cara que eu admiro muito ele e faz também esse registro, Arruda, porque a gente vem da mesma... A gente é contemporâneo de brigada, por mais que a gente não tenha conluio nenhum. Aqui a relação profissional, claro, ela é absolutamente por critérios de honestidade e de reconhecimento, e eu reconheço as virtudes do Arruda, e que o Arruda muito bem identificou que o que a gente vê às vezes a nível político, né, acontecendo hoje, por exemplo, no STF, acontece há muito tempo nas Forças Armadas e nas Forças Auxiliares. Então, esse episódio da utilização, seja de uma sindicância, do inquérito, de um processo disciplinar, infelizmente, é comum nas instituições militares, como sendo algo para perseguir, para punir injustamente, para abusar do poder. E existe excesso por parte dos comandos? Com certeza, a gente não pode dizer que todo comando abusa seu poder, a gente não pode ser leviano de falar isso, né? Mas a gente sabe que sim, tem muitos comandos, a gente envolve, é uma relação de poder, né, Barelo? É uma relação de poder que, infelizmente, acaba deslumbrando. E os exemplos também aqui, fazendo mais uma vez referência tanto à Arruda quanto aos posicionamentos que tu tem, né, Barelo? A gente sabe que no mundo político isso deslumbra muito, e é o que realmente, às vezes, acaba separando quem verdadeiramente é honesto de quem não é. Porque muitas vezes... quem não tem a possibilidade de fazer algo errado acaba sendo limitado pela incapacidade de fazer algo efetivamente. Mas quando ele detém poder de mudar a situação, de tomar decisões, aí que a gente vai conhecer verdadeiramente as pessoas. E muitas vezes aparece o caráter de desonestidade, né? E, doutor, quais os direitos do policial durante um PAD ou sindicância? Importante. Poderia falar 2 horas sobre isso, Gabriel. Mas, assim, resumidamente, vou falar em 30 minutos aí, então. Todo policial, vou falar de uma forma mais genérica ainda, todo aquele que é alçado a investigado, a sindicado, a qualquer procedimento, a gente pode pensar no inquérito técnico, que é o mais amplo, mais simples, assim, né? Todo aquele que de alguma forma está sendo acusado de proceder irregularmente, né, seja no seu âmbito privado ou no âmbito profissional, ele tem direito de estar acompanhado do seu advogado em qualquer dos atos, e muitas vezes a gente sabe que isso acaba não acontecendo. Chega lá o encarregado e diz, não, se teu advogado não veio, o problema é dele, eu não posso ficar te esperando. E hoje existe um crime, por exemplo, na lei de abuso de autoridade, quando alguém vai ser ouvido e essa pessoa manifesta o interesse de estar acompanhado do seu advogado e o encarregado não permite que esteja acompanhado do advogado. Existe um crime que corresponde a essa conduta. Então, o primeiro, eu acho que o maior direito de todos é esse, de estar acompanhado de um advogado. E digo isso, assim, Barelo, sem qualquer pretensão, assim, mas tem que chamar o Peçanha. Não, chama qualquer advogado da tua confiança, mas alguém que saiba realmente o que está fazendo e que não vá também por uma troca de favores, por ganhar algum benefício, deixar de representar efetivamente o teu direito para, de alguma forma, suavizar aquilo que está sendo violado em relação à tua própria condição de militar, de acusado, para vou virar amigo do comandante, vou ganhar uma medalha, vou ser não sei o que,
enfim, algum benefício. Estou dando exemplos aqui, a gente sabe que isso não acontece também, mas é importante, eu acho que o primeiro direito mais fundamental é isso. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, ninguém pode impedir alguém que está sendo acusado, investigado, de estar acompanhado de um advogado. E o segundo, para fechar, que eu acho que é de suma importância também, é o acesso integral aos autos daquilo. Não existe sigilo para aquele que vai prestar um depoimento. Qualquer policial militar, aluno, soldado, entrou ontem no curso de formação, foi acusado lá de subtrair um negócio no alojamento lá, sei lá o que, um celular de um colega no alojamento. Tá, tu vai ser ouvido, só um pouquinho, vai ser ouvido do quê? O que existe? Então o que eu tô dizendo, assim, ó, é de amplo conhecimento, assim, ó, é de utilidade pública e serve a todos. É o direito de, a qualquer momento, estar acompanhado do advogado e ter acesso amplo e restrito aos elementos da investigação daquilo que está sendo acusado. Fora isso, a gente está vivendo a barbárie jurídica. E, doutor, muitas vezes o policial, ele desconhece seus próprios direitos? Infelizmente, sim. Hoje a gente está com uma realidade bastante diferente, né, Aurélio? A gente está cada vez mais, assim, percebendo que os policiais, tanto o pessoal que entrou mais na antiga, está buscando conhecer seus direitos, quanto os novos policiais que ingressam agora na instituição, têm mais estudo, às vezes mais qualificação, e realmente acabam exigindo. É uma transformação, eu diria, que acontece não só na brigada, é uma transformação social que também está impactando a brigada. E digo mais, se a brigada não se adaptar a essa nova realidade social, o mesmo desprestígio que existe em relação a alguns poderes, como o Poder Judiciário, vai acabar atingindo a Polícia Militar. E, Arruda, ouvindo o doutor Marcos falar, você acredita que policiais aceitam abusos por medo? Certamente. Como eu disse, né? Tenho muitos colegas que me seguem, a gente conversa com muitos colegas, e eu até aconselho muitas vezes, né? Tenho essa infelicidade de ter que, às vezes, aconselhar colegas, olha o nível que nós chegamos, né? De não expor certas situações, porque terão realmente uma represália muito grande, né? Dentro do âmbito, né? Da segurança pública, porque hoje nós não temos os direitos todos garantidos. Esse é o ponto, né? Eu mesmo sou denunciante, né, de ilegalidades e sou denunciado por coisas muito menores, como, por exemplo, vídeos como esses, programas, né, gravados como esse aqui, mas eu denunciei crime, diferente, com provas irrefutáveis, e até agora não se abriu o procedimento, imagina. Então, óbvio que vai vir sobre mim um retaliação muito grande. Mas os colegas me relatam muitos colegas, né, sobre perseguições, sobre processos indevidos, sobre ordens, mas que, como eles não querem ter o mesmo fim que o Arruda, né, eles acabam aceitando um certo abuso, um procedimento, uma punição muitas vezes, e muitos acabam se moldando de medo de sofrer uma represália ainda maior, né? E o que o soldado Arruda mais defende nas redes sociais? Olha, Barelo, a justiça, né? A justiça, como eu sempre digo, para mim, a justiça é o que me basta. Eu não preciso nem bondade. Porque eu não fazendo algo, né, sabidamente errado, intencional, cara, todo mundo que vai agir contra mim ou a favor, agindo com justiça, é excelente. Eu atuo, obviamente, pela, né, a quantidade de anos na segurança pública, então uma das maiores pautas que eu tenho nas redes sociais é a segurança pública como um todo. Né? Trabalhei em mais de uma unidade, mais de cidades diferentes, enfim, diversos comandos, né? E só na capital são cerca de 13, 14 anos aí em Porto Alegre, onde o fluxo de ocorrência é muito grande, então traz esse conhecimento muito grande, mas também num caráter de justiça social, né? Também fazendo muitas ajudas através das redes que Deus me capacitou. Eu sempre digo e deixo claro que é Deus que dá o dom pra gente, principalmente pro Arruda, que é um cara que não havia nenhum conhecimento de redes sociais. Eu brinco, né? Eu sou um colono digital. Colono porque eu me orgulho de ser da colônia, do interior do estado. E acabei caindo no mundo digital e me adaptando, né? Por ter também proatividade, iniciativa. Mas a gente consegue através, hoje mesmo, e fica aqui também, se puder, né, um apelo. Tem hoje nos meus stories uma solicitação de doação de sangue a todos os colegas e todos que nos assistem nas redes sociais, pessoal. Uma doação de sangue muito importante aqui nas nossas redes sociais para um senhor, né, que está com deficiência de plasma e está lá na Santa Casa. E é isso. A gente usa ainda as redes sociais para tentar ajudar de todas as formas a todos aqueles que a gente consegue alcançar. E qual a postagem mais repercutiu?
Olha, recentemente agora é aquela ali, né? Faz o quê? Menos de uma semana aí que tive jet ski lá no Guaíba, mostrando a realidade que muitas pessoas não estavam nem acreditando e outras nem imaginavam que é a retirada da areia somente do canal da navegação e jogada dentro do próprio Rio Guaíba, onde as pessoas achavam, fica muito claro ali pelas milhares e milhares de compartilhamentos e comentários, que as pessoas achavam que aquela areia estava saindo de dentro para fora do rio, o que não ocorre. Mas, cara, tive diversos vídeos que a gente chama de virais, né? Sempre na pauta de justiça, mostrando algo de errado na sociedade, né? Ou até mesmo aí no âmbito da política também, mostrando aberrações do poder legislativo, de pessoas em específico, né? De nossos superiores aí, enfim. E foram vários, não teria como te dizer exatamente um mesmo, não consigo. Você já pensou em parar? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu penso. Mas, através das mensagens, cara, que eu recebo, né? E a quantidade de mensagens é muito grande. Inclusive, meus familiares, pessoas, como eu falei anteriormente aqui, né? Que eu recebi dessa senhora, esposa de um colega aposentado, tenente no interior do estado, há diversas, milhares de mensagens que eu não tenho gerência sobre isso, porque eu trabalho sozinho nas minhas redes, eu respondo só quem eu consigo, que são muitas mensagens. Obviamente, eu agradeço o carinho e a confiança das pessoas, mas eu não dou conta. Mas, cara, quando eu tô... É incrível, né? Quando eu tô muito para baixo, eu penso, cara, eu vou parar. Tanto que fiquei, recentemente, 6 meses parado nas redes sociais, pelas 2 cirurgias que fiz, quadril e joelho, e cuidando do meu pai, no interior aqui do estado, com câncer. Então, eu fiquei 6 meses afastado. Mas, mesmo agora que retornando, né? Tô retornando menos de um mês aí que retornei para as redes, todos os dias eu penso em parar. Mas há uma força, Borella, de Deus, eu acredito muito em Deus, que não me deixa parar. E se eu parar, para milhares de pessoas que me acompanham junto comigo e que acreditam que um dia eu possa ser a voz delas em algum lugar. Hoje nas redes sociais. Quem sabe um dia em outro lugar. Então, eu sou cada vez mais impulsionado a não desistir. Até porque eu sei da minha convicção, da minha honestidade, que a minha mãe e meus pais me criaram, né? Então, eu sei que se um dia eu chegar em algum lugar, eu não serei como a maioria. Eu vou ser o mesmo policial, correto e honesto. É por isso, cara, que eu não tenho como parar, mas eu penso nisso todo dia. E a instituição, ela enxerga as redes sociais como uma ameaça? As minhas sim, né? Fica evidente, porque a gente teve a bênção de Deus e a graça de ter uma grande participação nas enchentes de 2024, onde conseguimos comprar aquela embarcação, salvar centenas de pessoas, animais. E, cara, ali ficou muito, muito evidente para mim, Alvarelo, porque eu não recebi nenhum elogio da instituição. Nenhum elogio. Eu fiquei 15 dias, mais ou menos, entre serviço e não, atuando nas enchentes, diversos dias de folga, fui colocado de folga para isso. Depois cumpri toda a minha escala, paguei todas as minhas horas da carga horária, não devi nada a ninguém, tudo certo. Pude fazer o que eu sempre fiz, só que numa escala muito maior. E outros colegas que tiveram atuações nas enchentes e que foram, assim, ó, ilustres colegas, com grandes atuações, outras menores, outras médias, né, diversas atuações. Todos que eu conversei, no mínimo, tiveram um elogio nos seus assentamentos. E para quem nos acompanha e não sabe o que é assentamentos, é os registros da carreira policial, né, Albreno? Todos tiveram, no mínimo, um elogio. Um dia alguém tentou suscitar que me fosse dado um elogio, né, dentro da corporação. E me foi dito que por eu não estar de serviço, mas a maioria que atuou, não digo a maioria, mas muitos que atuaram não estavam e foram elogiados, tiveram folga, outros ganharam transferência, bônus. Eu não. Eu, por incrível que pareça, eu fui processado, estou respondendo. Ah, mas Arruda, por ter salvado. Não, isso aí foi esquecido. Isso aí não constou. Mas porque um dia eu coloquei uma capa de chuva ultrapassada que foi para descarte da instituição de plástico descartável, uma capa de chuva ultrapassada com símbolo antigo que não era mais usual e que eu tinha guardado na minha casa, tirado num canto, eu nem sabia que tinha aquilo, mas porque estávamos num barco no meio do Guaíba, com muita chuva intempéries, eu não tinha mais roupa quase para colocar, guarda-chuva não tinha como tu usar, eu botei uma capa de chuva. Em cima eu botei o meu colete salva-vida, não aparecia nem o símbolo da instituição, mas pela cor se presumiu que era da instituição, e como sou um cara que eu tento ser o mais correto possível, eu disse sim, era da instituição. Eu poderia ter dito que não, porque nem o símbolo aparecia. Eu fui processado. E já fui punido em primeira instância. Estamos no recurso com o Dr. Peçanha, mas pelo que tudo indica, eu serei condenado e pegarei até alguns dias de detenção no batalhão por ter usado uma capa de chuva durante todos os salvamentos
que eu fiz. Aí eu te pergunto, cara, não tem como dar certo se formos ver dessa forma. É óbvio que eles veem que a minha atuação, as redes sociais, são inimigas. E não era para ser isso. Porque a maioria das pessoas que me acompanham, as milhares e milhares, nós estamos batendo 3 a 4 milhões de alcance nesses últimos 20 dias. Não fez nem um mês. A maioria delas gosta, ama as forças militares, as polícias militares, e vê o Soldado Arruda como um bom exemplo. Eu não me acho nem bom assim, eu me acho simplesmente dentro de um padrão médio-baixo. Mas as pessoas gostam da atuação da polícia, em geral, no nosso estado e no nosso país. E vê o Arruda como um bom policial. Por que a instituição não consegue ver isso? Por que é tão difícil? Entende? Doutor Peçanha, existe uma linha perigosa entre disciplina militar e censura? Com certeza. Uma linha perigosa e do que depender de advogados combativos como eu, se punirem o Arruda mal, a gente vai atrás. Porque tudo que ele está relatando aqui, né, Albarello, eu tenho certeza, e agora fazendo referências elogiosas a ti, né, Albarello, tu com 20 e poucos anos de brigada, quantas vidas tu salvou, sabe? Quantas atuações também meritórias tu teve, e tu pode fazer tudo, tu pode colocar tua vida em risco de forma reiterada, e muitas vezes tu não vai ter reconhecimento por isso. E quando por alguma razão num imaginário interpretativo de um comando que não gosta de ti, entender que tu tá de alguma forma ao alcance disciplinar, os caras vão acabar com a tua vida, vão te rachar ao meio, né? Sem minhas palavras aqui, Nobrelo, do ponto de vista disciplinar, atrasar muitas vezes a vida do militar, e aí começa um cenário todo que a gente tá falando, que é o cerne, né? Desse nosso podcast, que é a questão da perseguição institucional, né? De como se usa esses instrumentos processuais, investigatórios e disciplinares para trazer, vamos dizer assim, para trazer o inferno para a vida dos policiais. E o policial, ele pode criticar decisões da corporação? Eu diria que, em regra, não, Barelo, porque a gente tem a questão eu acho que a palavra que pesa mais aqui é crítica, né? Porque a gente tem ainda, dito pelo STF, a validade do tipo penal da crítica indivídua, artigo 66 do Código Penal Militar. Mas, repito, isso não representa um impedimento absoluto do policial militar, ainda que da ativa, de alguma forma se resignar com um ato, seja do governador, seja do comandante-geral. Mas eu diria que criticar estaria, sim, ao alcance, tanto do ponto de vista disciplinar, quanto do ponto de vista penal. E aí, fecho. A questão é o caso concreto. Só no caso concreto a gente vai poder aferir se aquela manifestação do policial transcende o limite da lei, o limite entre uma irresignação legítima de um cidadão, de alguém que, mesmo independente da condição jurídica de militar, de servidor público, mas é um cidadão, acima de tudo, que se resigna em relação a algum ato, seja da instituição ou de algum político do governador do estado. E esse limite, sim, pode representar, eventualmente, uma transgressão da disciplina ou até mesmo um crime, mas só o caso concreto pode nos trazer. E o policial, ele pode se posicionar politicamente? Em tese, sim. Em tese, sim. A gente tem até, esses tempos eu discutia com, e talvez o Arruda possa contribuir com isso, eu discutia com um colega que, enfim, que estuda bastante para concurso e tal, e às vezes é um mito, né, que o policial militar da ativa não pode ter uma filiação partidária, né? E, por exemplo, quando o Arruda, se ele, entre aspas, se licencia, né, ele se afasta da função, ele não deixa de ser um militar da ativa, porque não existe, do ponto de vista estatutário, uma situação diversa dessa, mas sim, ele está numa licença para concorrer a um cargo eletivo, mas ele não deixa de ser também um militar ativa. É uma situação absolutamente singular no ordenamento jurídico, né? Mas que eu diria assim, ó, como não há um disciplinamento claro em relação a isso, o militar, mesmo, entre aspas, licenciado para concorrer ao mandato, a questão de um eletiva, ele, se ele tiver de alguma forma impactando, incomodando a instituição ou determinados outros políticos que podem, de alguma forma, tirar voto dele, tirar voto desses candidatos, ele vai acabar se incomodando. E, na sua visão, as redes sociais, elas mudaram a relação entre comando e tropa? Ah, com certeza, né? Com certeza. Os exemplos que a gente tem aqui de outras pessoas que também participaram já do teu programa comprovam, né, de maneira inequívoca de que existe, sim, hoje, eu diria, não digo medo, mas os comandos
que utilizavam até pouco tempo atrás, talvez aí 2010, a gente pode pegar um divisor de águas quando as redes sociais realmente ganham força, a gente tem um impacto muito grande, né? Entre o que o comando pensava e podia fazer e o que fazem hoje. Quando vai ao Barelo para as redes sociais e dá publicidade a algum ato ou arruda, isso tem um grande impacto, né? E também, e aí fazendo, vamos dizer assim, puxando um pouco a brasa do meu assado, porque os policiais militares também têm procurado advogados que têm, do ponto de vista jurídico, orientado eles do que pode ser feito, o que não pode ser feito, e também levado essas demandas ao Poder Judiciário para tentar tirar um pouco do âmbito somente administrativo, né? E, Arruda, você sente que os policiais influenciadores assustam o sistema? O sistema ilegal, com certeza. Com certeza, porque a própria palavra de Deus, que eu creio e tento seguir o máximo que eu posso, Alvarelo, por ser cristão, a palavra de Deus, ela traz uma referência, neste âmbito da tua pergunta, ao pecado e às obras malignas. Então, eu faço aqui um comparativo. A palavra de Deus diz que todas as obras, né, das trevas e que são feitas às escondidas, aqui estou traduzindo, né, a palavra de Deus, elas um dia serão expostas à luz. E nós, logo, sabemos que a luz traz à evidência aquilo que está no escuro, correto? Então, as redes sociais fazem isso, né? As redes sociais e os policiais que têm esse encorajamento, essa iniciativa de trazer publicidade a atos, enfim, né, do âmbito da segurança pública, não só ilegal, mas também de muitas coisas pró-instituição, pró-profissão policial, mas isso assusta muito, principalmente a parte ilegal, aquelas pessoas que são adeptas da perseguição, né? Ela assusta referente àquilo que eu falei na Bíblia. Aquilo que está sendo feito no escuro, a rede social e os policiais que têm essa habilidade, que nem eu, traz à luz. Então, isso traz um certo temor, né? E, doutor Peçanha, a internet tirou o controle absoluto das corporações sobre a narrativa? Com certeza. A gente já falou disso em outros momentos aqui, né? Mas a partir do momento em que o policial militar, mesmo respondendo, mesmo ficando ao alcance, mas ele tem voz em algum momento, mesmo com limitações, como a gente disse, certamente a narrativa não está somente nas mãos da instituição e do comando. Arruda, o que mais machuca? O criminoso ou a perseguição interna? Com certeza a perseguição interna, né, Alvarelo? Porque, cara, eu até sempre brinco, a gente é preparado e a gente tem a expertise para o confronto, né? Para trocação, rolar no chão. Eu mesmo já passei por 3 cirurgias ósseas, então resultado também de muito esforço, pancada, né? Eu sempre falo, cara, policial militar, né? Os policiais, enfim, de uma investigação, uma coisa ostensivo no geral, ele tá frio, o corpo tá frio. Tu já viu um atleta tá caminhando na rua ou tá parado, tomando ali uma água, uma coisa, daqui a pouco ele sai para a prática daquele exercício ou aquela competição? Não, ele tá aquecendo, ele tá se preparando, fazendo o que a gente chama de aquecimento. O policial não. O policial tá frio, preparado, armado, equipado, com peso a mais e do nada ele dá aquela disparada. Cara, nós, né, somos então muito mais preparados para isso, para o confronto, para a ocorrência do nada. Tu tá ali conversando com o colega, tu tá trocando tiro no mesmo instante. Mas a perseguição interna, cara, eu falo que é tipo assim, né? Não tenho filhos ainda, Deus ainda não me concedeu essa bênção, mas eu falo como se, cara, eu acho que é a mesma coisa que a traição, ou semelhante, né? Do cônjuge. Porque da onde tu menos espera, né? Onde tu mais espera que tu fosse valorizado, reconhecido, com âmbito de justiça. Não, muitas vezes é da onde vem a facada. Então, com certeza, nesse ponto, eu acho que nenhum agente de segurança pública é preparado para ter a facada dos próprios pares. Por isso que dói mais, né? E dentro desse contexto, né, aproveitando a tua narrativa, tu entende que o policial está emocionalmente adoecido? Com toda certeza. Nós vemos até alguns programas dentro das instituições, como da Brigada Militar, por exemplo, tem o programa Anjos, né, que surgiu também há muitos anos atrás. Na verdade, antes de surgir o programa Anjos, eu como pregador do evangelho que sou também, né, cristão, nós tínhamos culto, onde eu também ministrava a palavra e ajudava nos cultos dentro de uma unidade policial militar.
Então foi cedido para nós um espaço uma vez, né? E nós fazíamos culto a cada 15 dias dentro do meu batalhão. Colegas mais antigos do 9º Batalhão sabem disso. E nós conseguimos, através da palavra de Deus, né, do aconchego, do acolhimento de colegas ali, chamar para o lado o cara. Às vezes o cara meio torto na vida, meio complicado, com alguns problemas, família longe, caía no alcoolismo. Temos exemplos fáticos, né, de colegas que a gente pôde ajudar, Albarello. E fazer essas atitudes internas ali na corporação, né, e ajudar um colega ou outro. Mas, claro, depois veio, então, esse programa Anjos e outros programas que a instituição e outras, a Polícia Civil, cada instituição de segurança, ela tem alguns programas para ajudar justamente os policiais. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, somos uma das instituições, a Brigada Militar em si, né, nós como policiais militares, somos uma das instituições que mais policiais tiram suas próprias vidas. Isso é mais do que a opinião do Arruda. Isso mostra com clareza matemática, porque os números falam mais do que minha opinião, que a nossa instituição e os colegas estão emocionalmente abalados, trabalhando muitas vezes doentes emocionalmente. A gente vê, inclusive, que em algumas regiões mais interioranas do estado não há centros psicológicos, né, de acolhimento psicológico para o policial militar muito perto. Tem colegas que, se quiser uma consulta, se quiser, né, conversar com um profissional da própria instituição ou uma junta psiquiátrica, como temos aqui em Porto Alegre, Santa Maria, se não me falha a memória, às vezes ele vai ter que rodar 200 quilômetros. Isso não quero acreditar que seja para dificultar o acesso do policial militar, linha de frente operacional, muitas vezes até ajuda, mas é uma falta de estrutura psicológica da instituição para com o policial militar, que tem que ser repensado, inclusive, né, pelos gestores superiores, né? Doutor Marcos, nos bastidores da advocacia policial, o adoecimento emocional virou rotina? Poderia dizer que sim, né, Albarello? É difícil que eu não tenha acesso, vamos dizer, aos dados atualizados em relação a isso, mas eu acho que empiricamente, a partir do momento em que eu, por exemplo, sou buscado por policiais militares com algum problema, seja disciplinar ou até penal, eu diria que praticamente 100% desses policiais vêm com um problema muito grande, não só jurídico, mas é um problema emocional que muitas vezes vai trazer um problema jurídico. Ele está com um problema, e não é só a instituição, às vezes é um problema familiar, é um problema às vezes financeiro, mas eu digo assim, ó, o estopim de tudo isso é o que acontece dentro da instituição. Porque a gente sabe que a nossa atividade profissional, ela toma, às vezes, mais da metade do nosso dia. E se tu tá num ambiente bom de trabalho, tu tende... Todo mundo tem problemas, né? Hoje nós temos problemas, vários problemas, mas isso está dentro de um patamar normal, aceitável, que não nos leva a adoecer mentalmente. Agora, quando tu já tem essa gama de problemas, né? E o problema da saúde mental é esse, né? É uma situação multifatorial. E aí tu vai passar 12 horas trabalhando. E nessas 12 horas, tu passa sendo cobrado excessivamente, cobrado de forma indevidamente, muitas vezes começa a ser acusado injustamente, bom, e acabou, sabe? Aí tu volta para casa, os problemas também se somam. Então, eu diria assim, e eu conheço esse lado da história, né, Albarello? Quando o policial já está com todos esses problemas e acaba gerando um problema jurídico, ele me procura. E praticamente todo mundo que me procura sempre traz um histórico de algum problema com o comando, com o superior, ou às vezes até mesmo com colegas, com pares, né? Mas no ambiente profissional. E, doutor, nesse contexto geral, até fiz esses dias essa pergunta, se eu não me engano, para o doutor Giliar, quando ele participou de um dos programas aqui, acompanhado do Capitão Gomes, que também está sendo muito perseguido lá nos bombeiros militares. A gente consegue dar uma noção, assim, mais ou menos, né, estatisticamente, alguns dados que o senhor tenha conhecimento de quantos casos que envolve depressão e ansiedade hoje nós temos dentro da corporação? É difícil. A gente tem estudos, mas o problema disso, né, Albarello, é que muitas vezes até os estudos mais, vamos dizer assim, científicos sobre isso, eles não têm um resultado muito preciso, porque o militar, ele tende a não revelar suas fraquezas, né? Então, exato, aí daqui um pouco vamos fazer, vamos pegar o batalhão X lá, vamos fazer um levantamento, tem 200 militares no batalhão. Quantos desses 200 policiais estão com problema no momento? Aí vai lá o comandante fazer uma formatura e dizer que eles vão ser entrevistados por um psicólogo, por um psiquiatra, para relatar os problemas que eles estão suportando na unidade. Tu acha que eles vão falar, Albarello? Eles não vão,
Por quê? Porque eles não têm segurança de que aqueles dados, aquelas informações realmente vão ser preservadas. E infelizmente, tu sabe, tu me convidou para vir aqui, o Breno sabe que eu sou da polêmica, né? E polêmica verdadeira, assim, ó. A gente tem hoje um hospital da Brigada Militar, um departamento de saúde, mais propriamente dito, que é o fim, é o ambiente mais desanimador para um policial militar. Porque ele vai lá, Arruda, ele busca, sai do interior, roda 200 km para buscar uma ajuda. Aí ele coloca um atestado. Não é ele que inventou o atestado, não foi ele que se deu o atestado. Exato. Um psiquiatra dá o atestado, 30 dias afastado. Chega na junta, tem um psiquiatra, um ortopedista e sei lá o que, a outra especialidade do médico, que diz assim, não, esse teu médico não sabe de nada, tu não tá atestado, ou nós vamos te reformar, ou não sei o que, e pressão, o que tu tá fazendo? Tu tá fazendo bico? Só um pouquinho. Eu tô aqui numa junta militar, que é uma perícia com profissionais médicos para ver as minhas condições de saúde, e chega lá, em vez de ter uma recepção, de tu ser acolhido por esses profissionais, tu é mais uma vez acusado. E isso eu tô falando aí também como cidadão e como profissional, porque eu já vi isso, Barelo. Não é que eu ouvi, que me contaram. Eu já estive com policiais militares que tinham medo de ir para a junta e dos efeitos que teriam que suportar a partir dessas inspeções. E, doutor, processos internos afetam a saúde mental? Com certeza, com certeza. Eu diria que é um dos principais vetores, vamos dizer assim, porque a questão dessa fiscalização excessiva, indevida e às vezes até uma acusação, ela é o início de tudo. Mas quando isso se materializa num procedimento realmente investigatório, aí a coisa começa a ficar muito mais séria. O policial militar, já com parcos recursos, começa a ter que desembolsar, gastar com advogado, se estressar toda vez que ele coloca a cabeça no travesseiro à noite, ele vai ficar pensando, e agora? Será que os planos que eu tinha para fora da brigada vão se concretizar? Ou eu vou ser preso, ou eu vou ser excluído injustamente, muitas vezes? Então, não tenho a menor dúvida de que esses processos disciplinares, todas essas questões, esses procedimentos acabam impactando muito na saúde mental. E, doutor Marcos, o sistema, ele prepara o policial psicologicamente? Não, eu diria que não. E aí, claro, né, Barelo, isso é uma avaliação subjetiva. Vamos dizer assim, a vivência que eu tive na brigada, eu nunca, nos 11 anos que eu tive, lá de 2009 até meados de 2020, eu nunca vi realmente uma preocupação séria, isso que estávamos na capital, né, Arruda, onde existe toda uma estrutura, a melhor estrutura possível da instituição está na capital. E nunca vi realmente uma preparação ou um acompanhamento psicológico para o policial militar enfrentar as dificuldades que são, algumas delas, inerentes à própria atividade profissional. E, doutor, quem que cuida do policial quando ele vira alvo? É difícil, né? Eu acho que o maior cuidado que ele pode receber é da família. Eu acho que chega um momento que, às vezes, até os amigos acabam virando as costas e, lá no final, a família acaba sendo o elo mais forte para que esse policial militar acabe conseguindo vencer um momento difícil, né? E hierarquia não pode virar censura? Não pode. Não pode, não deveria, mas a gente sabe que muitas vezes é o que acaba acontecendo. E como a gente disse, né, não só nas instituições militares. A questão que envolve o poder, muitas vezes, acaba, vamos dizer assim, ocasionando, né, a censura, uma censura inclusive prévia, né? E a Arruda, o policial tem medo de falar? Com certeza, né? Ele está mais apto a, como eu disse antes, a ir para uma ocorrência, se lesionar, rolar no chão, né, defender uma família de um marginal, de um criminoso, trocar tiro, botar a sua vida em risco, deixar sua família em casa para proteger a sociedade, do que falar, muitas vezes, do que ele está sentindo. Como eu disse, eu recebo diversas mensagens de colegas, às vezes, que viram ali a sinceridade do Arruda, a honestidade, né, e a originalidade do Arruda, como eu digo, e se queixam para mim. Então, a gente tenta, né, através da palavra de Deus. Também, se precisa, a gente indica, porque como conhecemos muito bem o Dr. Marcos Peçanha, indicamos os trabalhos dele na parte jurídica. Cara, a gente está sempre tentando ajudar, mas são poucos. Tem fatos que até colegas me trazem de outros colegas que não tiveram coragem, né, de procurar ajuda. Às vezes a gente tenta ajudar de todas as formas, mas como tu disse, cara, é sim, o policial muitas vezes, até porque pintam o policial, muitas vezes a própria sociedade, como um super-herói. Gente, nós não somos super-heróis.
Nós somos seres humanos igual a todos vocês, a toda a sociedade. A diferença é que nós damos a nossa vida pela vida de todos os demais. Mas a gente também tem um coração, a gente também tem família, né? E muitas vezes o policial, sim, cara, precisa de ajuda. Mas ele, por ter essa cobrança, às vezes até da própria sociedade, em demasia, que ele não pode sofrer, que ele... não, o policial chorando, onde é que já se viu? Mas onde está escrito que o policial não pode chorar? Né? O policial procurando ajuda psicológica? Ué, tá fraquinho? Pô, nós avançamos tanto na parte do machismo, né? Em outras partes aí da cultura precária que às vezes algumas regiões do Brasil existiam e específica, né? De ver um mundo diferente, né? Que todos somos irmãos, homens, mulheres, de todas as raças, todas as crenças. Como que a gente vai achar que o policial não precisa de ajuda? Então não podemos também esperar que o policial, né, nunca fale, nunca sofra, porque isso acaba às vezes acarretando sim com que o policial não busque ajuda de medo de ficar sendo taxado como fraco, como alguma coisa do tipo, né, Barão? E a perseguição, ela destrói carreiras? Destrói mais que carreiras, Alborel. Eu te digo que ela destrói vidas, infelizmente. E a gente vê isso na prática. E a internet mudou o poder dentro das corporações? Com certeza, com certeza. A partir do momento em que a gente não tem mais, vamos dizer assim, o monopólio das informações, né, em relação ao que acontece, e que o policial militar, bem ou mal, acaba tendo também esse espaço de trazer, né, enfim, aquilo que sofre, aqueles que têm coragem, porque a gente sabe que, na maior parte, o policial militar, não que ele seja alguém que não tenha coragem, a função que ele assumiu é uma função de coragem, mas o que ele pode vir a sofrer é muito grave, é um preço muito alto que se paga. Então, muitos acabam sofrendo em silêncio, mas aqueles que realmente acabam colocando a cara a tapa, eles conseguem, vou dizer assim, eles são agentes transformadores dessa realidade de monopólio de poder. Então, muitos policiais sofrem calados? Com certeza, com certeza. Muitos, a maioria, eu diria. Arruda, vale a pena se posicionar? É uma pergunta complexa. Eu mesmo aconselho muitos a não fazerem isso. Muitos me chamam, colegas, e dizem, Arruda, tá acontecendo tal coisa aqui, cara, eu não aguento mais. Eu vou expor, vou fazer um vídeo e vou expor. Eu digo, cara, pensa bem. Pensa bem. Olha pro meu exemplo que eu tô pagando. Cara, é triste, Albarel, tu ter que dar esse conselho muitas vezes para colegas. Não se posicionarem. Porque eu creio que também há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, aquele que se posiciona da forma do Arruda, ou até muito menos, mas há qualquer indício de expor para a sociedade, principalmente através das redes sociais, né? Ou de outras formas, né? Como teve colegas, por exemplo, que foram na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa aqui do Estado. É uma forma de expor os problemas internos. Mas, cara, isso traz um resultado. E nem todos estão preparados para esse resultado. Então, eu sempre digo, no mínimo, pense bem, porque o que está acontecendo com a Arruda pode acontecer para qualquer um. Se tiver outro meio jurídico, através do Dr. Peçanha, denúncias, tente esgotar os meios. Foi assim. Na verdade, eu não tive mais escolha. Foi então que eu tive que começar a mostrar até para as pessoas que me seguem o que exatamente. Porque depois acontece alguma coisa, né, Albarel? Vão dizer, mas o Arruda nunca falou nada sobre isso. Então, eu sendo um gerador, né, um fazedor de opinião ali, né, o que chamam de influencer hoje, enfim, eu prefiro me ver como uma pessoa normal, assim, o Arruda mesmo, não sou nada, né, cara? Mas muitas pessoas ali nos analisando, nos cuidando e formando opinião a partir daquilo que eu posto, cara, eu tenho esse cuidado, né? Porque não é algo que é para todos. Tem gente que quando vira a retaliação que está vindo sobre mim, cara, pode tirar sua própria vida, como coisas que já passou na minha cabeça. Mas graças a Deus, né, eu tenho o discernimento que isso vai passar um dia. E que isso é um preço. Porque se Jesus, por exemplo, que é meu maior exemplo, ele não quisesse ter pago um preço e dado a vida dele para que hoje nós possamos ter vida, nenhum de nós seria salvo. Então eu penso assim, longe de eu ser comparado e me comparar a Jesus, mas eu pego aquele exemplo e digo, cara, eu acho que esse preço que eu estou pagando, ele vai servir para alguma coisa. Mas tu vai perder tua carreira, Arruda, já está praticamente perdida. É uma luta em glória. Mas e quantas eu posso salvar? Se eu salvar mais uma carreira e perdi a minha, tá valendo, cara. Porque eu sei que eu não vou
atentar contra a minha vida. Mas muitos colegas não aguentam mais. Então, se eu salvar a carreira de um colega, de 2, de 3, cara, posso até perder a minha, não tem problema. Tá, e o que você diria a um policial que está sofrendo pressão? Primeira coisa, né? Busque a Deus acima de todas as coisas, é o que a palavra de Deus diz, e as demais serão acrescentadas. É o que eu faço. Se não fosse Deus em minha vida, eu não suportaria. Porque é muitas e muitas vezes que eu recebo documentos indiciado, acusado, sindicado. Para mim, que tive uma formação familiar exemplar, um lar cristão, né? Me converti em 2016, receber esse tipo de papel que a justiça usa geralmente para quem realmente é cometedor de crime, né? Eu estar recebendo tudo isso e ter que estar respondendo, buscando testemunha, tentando formular prova, me defendendo, e mesmo às vezes a favor ainda vou ser condenado, porque eu não detenho o monopólio da força, vai ser quem me acusa, que me julga, vai me condenar igual. Mesmo com tudo não é fácil. Cara, a primeira coisa é buscar a Deus. Segundo, buscar os seus direitos na área jurídica, né? Depois, se quiser, chama o soldado Arruda aqui, a gente conversa, vamos se acalmar, vamos tentar buscar a solução de alguma maneira. Mas eu acho que assim, a única coisa que não pode acontecer é os colegas e todos os que nos acompanham nas redes sociais atentarem contra a sua própria vida pelo mal que outras pessoas estão fazendo. Como já tivemos colega que fez isso, atentou contra a sua própria vida aqui na cidade de Porto Alegre, divisa com Viamão ali, soldado Alen Castro, que inclusive também estou respondendo procedimento por isso, porque fui lá e coloquei as minhas opiniões na minha rede social, fui um dos únicos 3 colegas que participamos do velório do colega e postei isso em algum tom de indignação, estou respondendo por isso também, mas, cara, não gostaria que isso tivesse acontecido, me doeu demais, conheci, trabalhei um tempo com ele no batalhão, e eu digo, não façam nada contra si, contra os que vocês amam, vamos juntos buscar uma solução, né? Temos boas pessoas na área jurídica, como o Dr. Peçanha, outros que representam também os colegas, mas jamais é fazer algo contra a sua vida. O resto, tudo a gente conserta. Acho que até se pudesse acrescentar, Barelo, esse tema que tu traz agora, ele é sensível, né? E até é muito sensível da gente tocar nesse assunto, né? Mas eu diria que, eu acho que quando o militar, ele vê que chegou o momento final, assim, que ele pensa que não dá mais, eu diria para ele, obviamente, buscar Deus, todos nós somos religiosos, mas assim, como é que tu resolve isso? É a brigada que tá te incomodando, o comandante? Beleza, explode a brigada, entre aspas, né? O que tu faz? Sai, pede baixa. Não é a melhor coisa a se fazer, fugir daquilo, mas se chega um momento que não dá mais realmente e que a coisa chega no limite máximo, bom, então eu vou sair. Em última análise... Exatamente, eu vou acabar. Se tá me fazendo tão mal, eu acabo, claro que a gente vai ter diversos reflexos jurídicos a partir de um momento como esse. Esse militar vai procurar um advogado porque existem direitos dele que estão sendo violados e que levaram ele ao limite. Só que esse limite tem que, no máximo, acabar dessa forma. Não quero nem ouvir falar mais da brigada. Eu conheço pessoas que dedicaram a vida inteira para a brigada, que já estão no momento de ir para a reserva e às vezes acabam respondendo algum tipo de processo disciplinar, às vezes de cunho licenciatório, que podem perder a função que desenvolveram por mais de 30 anos e pensam nisso. Mas chegou um momento que eu vou fazer agora, eu vou perder a vida. Não. Então tu perde entre 2 bens que tem sua dimensão, que é o ambiente profissional e a vida, então eu perco o ambiente profissional e beleza, a minha vida continua. A gente precisa se reinventar. O policial militar, eu diria que é um profissional que tem altas capacidades e que vai se dar bem em qualquer outro ramo. E isso muitas vezes, a gente é destruído quando a gente entra na instituição, porque a gente pensa que não pode ser mais nada. E aqui nós temos exemplos de pessoas que já estiveram na instituição, a Arruda ainda está, mas pode muito mais do que desenvolver somente a atividade que hoje desenvolve. Então, eu acho que é isso. E aproveitando o teu gancho, né, Arruda, e até para todos terem conhecimento, né, no inquérito ali do Alen Castro, né, por simplesmente chegarem e manifestarem aquela dor, né, aquele momento de dor, você e o soldado Salles apenas fomos no enterro e apenas nós 3 nos manifestamos em redes sociais, né, sobre esta lamentável perda, né? E para, né, a nossa decepção, né, apareceu posteriormente ali um inquérito sendo conduzido e pela Corregedoria da Brigada aí, nós na condição de acusados, né? Só que isso fique então registrado. E dentro dessa fala,
né, desse tempo que nós tivemos aqui, Arruda, eu espero, né, que Deus te ilumine, né, que Deus guie os teus caminhos. E eu te faço a última pergunta. Tu vai continuar falando? Com certeza. Enquanto Deus me dá condições, ó Varela, sabedoria, né? A palavra de Deus diz que devemos ser prudentes como as serpentes. A serpente, né? Deus inspirou o escritor dessa passagem por ela ser, né, um bicho muito prudente, até na sua caça, ela não é liviana, ela é temperada, ela sabe exatamente executar, digamos assim, os seus ataques. Mas na verdade, a cobra ela mais se defende do que ataca, né? Se nós chegarmos próximo a uma cobra, ela não vai querer ela vai se defender pelo tamanho contra nós, enfim. Então, a prudência da serpente, isso sempre vem na minha cabeça, né? Porque, embora a gente, ser humano, é falho também. Muitas coisas que me acusam, às vezes, que dizem, mas tu falou tal coisa ali. Às vezes eu digo, sim, falei. Mas analisou o contexto? Não, mas tem que analisar o contexto. Eu sempre digo que da palavra de Deus mesmo, da própria Bíblia, né? Tem muitas pessoas que às vezes tiram uma frase só da Bíblia. Pô, a Bíblia, depende da impressão, é grossa, né? São 66 livros dentro dela e a pessoa vai tirar uma frase e vai resumir que aquilo é a Bíblia. Não, aquilo não é a Bíblia, é uma frase. E se tirada de um contexto, ela pode gerar um pretexto. Então, muitas vezes, a gente é analisado dessa forma, o Arruda às vezes é analisado assim. Mas, infelizmente, né, para a alegria de muitos e a tristeza de poucos, eu vou continuar expressando enquanto eu estiver num país que é dito democrático, enquanto eu puder estar expressando com o máximo de sabedoria que eu puder, mesmo com meus erros e acertos, eu vou sim continuar falando, tentando ajudar todos que eu posso e mostrando que dá para você ser um policial, ser cristão, ser correto e ser homem, ter princípios e ter honra. Se tu for no meu perfil, né, ali eu deixei destacado uma frase, que é o que resume a minha vida e a minha atividade, tanto como policial como, né, das redes sociais. O que vale um homem sem honra? Então eu não posso, Albarella, parar de falar, porque simplesmente alguém não está contente e eu estou ameaçando algum poder, alguma pessoa que trabalha na ilegalidade. Não. Senão não teria sido policial militar. E, doutor Marcos, qual o maior erro do policial ao enfrentar perseguição? Eu acho que um dos maiores erros é não contar com suporte jurídico de qualidade, porque quando a gente está num ambiente de perseguição, a gente está falando disso. É uma guerra jurídica, né? E ninguém melhor nessa guerra jurídica do que um bom advogado, né? Então, eu acho que, claro, muitas coisas podem ser feitas antes dessa guerra começar, mas depois de realmente ela estar instalada num ambiente de perseguição institucional. Uma das coisas que o policial tem que ter com ele é o advogado. Não que isso vai ser a solução para tudo, mas certamente em várias frentes ele vai poder se sentir realmente tutelado, realmente protegido daqueles abusos. Então podemos dizer que imediatamente o policial ele deve procurar uma ajuda jurídica. Com certeza. E o policial ele precisa conhecer seus direitos? Deve, né? Deve conhecer, e eu acho que isso, como eu disse, está mudando. Eu acho que essa é a regra, né? Cada vez mais, eu acho que isso tem gerado conflito. Talvez esse seja um dos maiores, vamos dizer assim, impulsionadores dos conflitos hoje dentro das instituições militares, porque há um tempo atrás existia a violação massiva desses direitos, só que aquele que tinha o direito violado não sabia que podia exercê-lo. E a partir do momento em que a gente tem cada vez mais militares qualificados, através da rede social, tomando conhecimento do que realmente pode ser feito e daquilo que não pode ser feito contra ele, ele começa a oferecer uma resistência. E é esse momento de tensão e resistência que vai eventualmente gerar aí o abuso de poder, né, contra ele. Nós vimos que por trás da farda existem pressões, conflitos e batalhas que muitas vezes não aparecem nas ruas. O debate não é sobre indisciplina, é sobre limites, direito e liberdade. Obrigado, soldado Arruda. E obrigado, Dr. Marcos Peçanha, pela coragem do debate,
Assim como, mais uma vez, eu agradeço o Dr. Giliar e o Capitão Gomes dos Bombeiros, que tiveram a coragem de sentar aqui e mostrar que realmente há perseguição dentro das instituições. E como frase final, eu deixo para nossos amigos, seguidores, simpatizantes, até para aqueles que não gostam da gente, né? Que eu deixo uma frase, né? Talvez ela seja até uma frase de impacto, que quando um policial decide falar, ele pode enfrentar inimigos fora e dentro da instituição.